Bom dia, mais uma sexta-feira. Queremos agradecer a Deus pela sua misericórdia sobre nossas vidas, né? Porque diz a Bíblia que as misericórdias de Deus elas se renovam a cada manhã, elas não têm fim, né? Que elas são eternas. E nós agradecemos a Deus, que aprove a Deus que amanhecemos neste dia e glorificamos ao Senhor, porque esse é o dia que o Senhor nos deu. Nos alegramos e regozijamos nele. Quero deixar para essa reflexão desta manhã de sexta-feira Mateus capítulo 19, versículo 16 ao 22, que diz assim: E eis que aproximando-se dele um mancebo disse-lhe: Bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E Jesus disse: Por que me chamas bom? Não há como bom senão um só que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o mancebo: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e me segue. E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Quero ficar só por aqui, né? Porque é uma reflexão rápida que queremos fazer aqui, fazer um apanhado disso aqui tudo. E Jesus estava andando ali, Galiléia, Judéia. Jesus vivia andando ali na Galiléia, Judéia, Jerusalém, aquelas bandas ali, aquelas ruas, pregando o evangelho. E muitas pessoas ali naquela época seguiam a Jesus, discípulos, aqueles que queriam ser curados, aqueles que queriam ver, queriam ver Jesus multiplicar alimentos e tantas coisas mais. E queriam ver Jesus, porque Jesus era a sensação naquela época, né? Não porque fazia a vontade do povo, porque ele veio trazer um novo ensinamento, veio trazer uma autoridade tremenda que as pessoas viam, muitos enxergavam que era, alguns enxergavam ainda que era o Filho de Deus que veio ao mundo para trazer a salvação, o reino de Deus sobre a terra. Algo diferente estava acontecendo. E este é aquele que um jovem rico, né, muito rico, diz que ele era muito rico, tinha muitas propriedades. Talvez ele tenha ouvido, né, através de seguir Jesus, através da caminhada dele ali, vendo aquela multidão, se aproximou e viu Jesus falar de vida eterna, viu as pregações de Jesus. Então ele chegou para Jesus e disse: Bom mestre, que farei para herdar essa vida eterna? É como se diz assim: que farei para herdar essa vida eterna que o Senhor anda falando aí, que o Senhor anda pregando aí? E Jesus diz para ele: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e terás um tesouro no céu. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então ele, isso é mole, isso aí eu tenho feito, né? Eu amo o meu próximo, eu amo meu pai, minha mãe, né? Eu não adultero, eu tenho guardado os mandamentos, Mas Jesus falou, então ele falou que isso aí era bastante, ele pensou que isso era bastante para que ele herdasse a vida eterna. Mas o que Jesus falou para ele? Olha, se você quer ser perfeito, falta uma coisa ainda. Se você quer ser perfeito, vende tudo que tens e dá aos pobres. Vem e segue-me. Jesus via que aquele coração daquele homem estava... Jesus viu que aquele coração daquele homem estava focado na sua riqueza, nos prazeres que a riqueza oferecia a ele. Então, só guardar os mandamentos não era o suficiente para ele ter essa vida eterna que ele estava querendo, buscar, que estava buscando. Então, ele demonstrou uma coisa, que ele guardava os mandamentos, mas ele não colocava em prática. Muitas vezes nós guardamos a palavra de Deus em nossas vidas, mas não colocamos ela em prática, não praticamos aquilo que nós queremos, que nós devemos praticar, que Deus quer que nós pratiquemos. Então ele falou: vem tudo. Então muitas vezes nós achamos que, eu amo meu pai, eu amo minha mãe, eu sou uma pessoa direita, eu trabalho honestamente, eu vivo uma vida honesta, então eu já tenho um lugar guardado na vida eterna, no paraíso, onde Jesus fala, nessa vida eterna que Jesus fala. Mas Jesus fala: deixe os prazeres do mundo. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, que creia que Ele existe e é galardoador do que o buscam, fala lá no livro de Hebreus, carta aos Hebreus. Então, é necessário que se aproxima de Deus queira realmente ser transformado por Deus, reconheça que aquilo que ele faz, amar o pai, amar a mãe, viver uma vida honesta, é obrigação do ser humano, foi para isso que Deus criou. Para que sejamos vida honesta, amar nosso pai, amar nossa mãe. Mas para seguir a Jesus, para herdar a vida eterna, precisa de algo mais.
Precisa entender que somos pecadores, precisamos nos arrepender, estamos afastados de Deus. E para seguir Jesus, precisamos nos entregar totalmente a Ele, para que, né, venhamos deixar os prazeres do mundo, aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que nos chama, que nossos olhos veem e cobiça. Né? A Bíblia, Jesus vai falar da concupiscência dos olhos, da concupiscência, né, dos olhos, que é aquilo que vemos, que queremos, né, praticar nas coisas nesse mundo. Então, há muitas coisas que precisamos deixar. Então, quando o nosso coração está focado nas riquezas, o coração daquele jovem estava naquela riqueza, nas suas propriedades, nos prazeres que aquilo ali dava para ele. E ele então, quando ouviu falar de Jesus, que ele precisava vender os seus bens, dar aos pobres e seguir Jesus, ele ficou triste e virou as costas para Jesus e voltou para a sua vida. Então, muitas das vezes, as pessoas querem se entregar a Jesus, mas não querem deixar aquilo que lhe dá prazer nesta vida. Muitas coisas lhe dá prazer nesta vida, e que é errado, que Jesus condena, que Deus não aceita. E às vezes as pessoas, não, eu não quero, eu prefiro ficar nessa vida que eu estou vivendo, do que deixar isso, deixar aquilo, deixar aquilo. Principalmente eu, quando me converti, né, na minha conversão, quando eu estava começando a caminhar para ir para a igreja, quando eu comecei a entender a mensagem do Evangelho na minha vida, eu pensei, eu gostava muito de tomar cerveja. Então eu falei, olha, eu vou para a igreja, mas nunca vou deixar de tomar minha cervejinha. Nunca vou, era um pensamento que eu tinha, não, eu não quero deixar de tomar minha cerveja, que era um prazer que eu tinha de fazer. Né? Eu deixo de fazer tudo, mas a minha cerveja eu não vou deixar de fazer. Mas continuei caminhando para a casa do Senhor, continuei entendendo a mensagem do Evangelho, deixando que a mensagem de Jesus entrasse no meu coração. E ali, né, eu fui entendendo que eu precisava me esforçar, que eu precisava deixar que o Espírito Santo trabalhasse em minha vida para que eu ficasse livre daquilo. Então, né, chegou um tempo que eu não precisei mais. Eu não sentia mais vontade, eu não precisei, eu sentia vontade. Não é que eu não sentia vontade, eu sentia vontade. Mas eu falar, não, eu agora sou um servo de Deus, né? Eu sou um servo de Deus, agora eu estou caminhando com Jesus. E não porque, né, eu não posso beber cerveja. Não, eu optei por não tomar mais cerveja. Eu optei por isso. Eu sabia que a cerveja que eu tomava ia me afastar novamente da presença de Deus, que aquilo ia me afastar novamente. Então, né, é como se Jesus falasse, olha, falta uma coisa para você me seguir. Deixa essa cerveja de lado e segue-me. Deixa isso aí que te dá prazer de lado e segue-me. Então, eu entendi a mensagem do Evangelho. Então, meus amados, às vezes, na Bíblia não condena esse beber, na Bíblia não condena isso. Sim, mas é necessário nós entendermos que tudo que nos afasta de Deus, nós precisamos deixar. Os prazeres dessa vida. A Bíblia fala que aquele que ama o mundo, né, o amor de Deus não está nele. Então, não é o mundo, nem as coisas do mundo, porque muitas coisas tem no mundo que Deus fez para que nós possamos usufruir. Mas há coisas no mundo que nós amamos e não queremos deixar para seguir a Jesus. Então, muitas das vezes queremos ter a vida eterna, queremos a salvação, mas não queremos deixar aquilo que nos dá prazer, que Deus condena. Então, meu amado, não faça como esse jovem rico. Não faça como esse jovem rico que saiu triste porque lhe faltava uma coisa. Então, veja no seu coração, te falta uma coisa. Se você ama seu pai, a sua mãe, você, tudo, mas falta uma coisa. Deixa esse prazer do mundo, essas coisas, onde está focado o seu coração nesse mundo. E deixe que o Jesus Cristo habite em seu coração e que o seu coração esteja voltado para o reino de Deus, em Cristo Jesus. Não faça como esse jovem, saiu triste. Ao ouvir esta mensagem, o que farei? De repente está falando, o que farei para herdar essa salvação? Falta-te uma coisa. Deixa aquilo que te prende. Deixa as coisas desse mundo que seu coração está firmado, aquilo que te dá prazer nesse mundo. E coloque Jesus em primeiro lugar na sua vida. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Que assim Deus estará trabalhando na sua mente e você receberá o perdão dos pecados e será transformado pela palavra de Deus
em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe nesta manhã. Que a paz de Cristo esteja com você hoje e para sempre. Amém.